Boa noite, boa noite. Um grande abraço para todos, que Deus abençoe a todos. Aqui é o pastor Nelson, professor Nelson. Eu vou fazer uma live com um assunto top, com um assunto muito legal. Eu pediria que vocês compartilhassem aí com outras pessoas, porque evidentemente ajudará outras pessoas a compreenderem sobre a palavra de Deus. Eu vou estar falando sobre Jesus, né? Então, eu tenho um tema, como Jesus é visto nas principais religiões. Esse é o tema abrangente. E um título e um subtítulo. O título é a imagem de Jesus ao longo dos séculos, um olhar filosófico e teológico. Um subtítulo, como líderes e pensadores moldaram a compreensão de Cristo na história da humanidade, ok? Esteja comigo aí, me acompanhe, estamos juntos para falarmos aí sobre a palavra de Deus. Primeiramente, eu vou dar uma visão no cristianismo, depois em outras religiões, aí eu volto para a Bíblia no final. No cristianismo, a visão central de Jesus Cristo, ele é visto como Filho de Deus, o Messias prometido e o Salvador da humanidade. Os cristãos acreditam, nós cristãos, porque eu sou cristão, creem que ele é Deus encarnado que veio ao mundo, morreu na cruz pelos pecados da humanidade e ressuscitou ao terceiro dia. É justamente o centro da fé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, o versículo 6. E dentro do cristianismo nós temos as divisões principais, como o catolicismo, que reconhece Jesus como Filho de Deus e também honra Maria e os santos. A igreja é mediadora dos sacramentos. Até que agora o Papa decretou que a Maria não é corredentora, né? No protestantismo, nós temos a ênfase da salvação através da fé em Cristo, pela graça, o perdão dos pecados, sem mediação da igreja. O único mediador entre Deus e os homens é, na realidade, Jesus, que é o único caminho, o único intercessor. E na ortodoxia, ela mantém a mesma base, mas valoriza a tradição e liturgia antiga da igreja. Isso é um resumo do cristianismo. No islamismo, a visão islâmica, Jesus em árabe é Isa. É um grande profeta, nascido de Maria, Mariam, por milagre de Deus, Alá. É considerado um dos maiores mensageiros de Deus, mas não é divino, nem tampouco filho de Deus. Está muito calor aqui, mas se eu ligar o ventilador, vai sair muito barulho. Os muçulmanos não creem na crucificação. Acreditam que Deus o elevou aos céus e que ele voltará no fim dos tempos. E o Alcorão fala de Jesus com profundo respeito e o chama de palavra de Deus e Espírito de Deus, mas nega a divindade. Boa noite, Edi, tudo jóia, tudo bem? Você é de onde? No judaísmo, Jesus é visto como um mestre judeu ou rabino, possivelmente profeta ou pregador carismático, mas não é o Messias nem filho de Deus. Os judeus esperam um Messias futuro, descendente de Davi, que trará paz e restaurará Israel. Muitos veem Jesus como um judeu que inspirou um novo movimento, o cristianismo, mas não reconhecem como divino. Para que eu trouxesse essa palavra para vocês, é claro que eu fiz uma pesquisa. Eu tenho aqui 19 páginas com as referências, não é? E eu vou estar falando isso em resumo para vocês. No hinduísmo, Jesus é frequentemente reconhecido como um mestre iluminado, avatar, que é uma manifestação divina, ou sábio espiritual. Alguns hindus
o vê como um grande jogi, exemplo de amor e desapego. Sua mensagem de compaixão é admirada, mas não há uma doutrina específica sobre ele. Vejamos a visão budista. Jesus é considerado um homem sábio, mestre moral e exemplo de compaixão. Alguns budistas o comparam ao Buda por sua vida de renúncia e amor ao próximo. No entanto, não o veem como filho de Deus, pois o budismo não ensina um Deus pessoal criador. Vejamos agora no espiritismo kardecista. Eu estou aqui falando a visão sobre Jesus nas principais religiões. No espiritismo, Jesus é o modelo moral perfeito, o espírito mais puro que já esteve na Terra. Ele é visto como o guia e mestre da humanidade, mas não como Deus, e sim como um ser espiritual muito evoluído. Sua mensagem é interpretada em harmonia com as leis espirituais de reencarnação e progresso moral. A de São Paulo é de São Paulo, sou de Valparaíso, tá? Então, gente, essas são as visões principais. E Jesus no movimento da nova era. O primeiro, o que é a nova era? O movimento da nova era, em inglês New Age, não é uma religião organizada, mas um conjunto de crenças e práticas espirituais surgido principalmente no Ocidente a partir da segunda metade do século XX. Ele mistura elementos de várias tradições, mistura cristianismo, budismo, hinduísmo, esoterismo, psicologia, astrologia, meditação, etc. A ideia central no movimento da nova era é que a humanidade está entrando em uma nova era de luz, a era do aquário, marcada por uma profunda consciência espiritual, paz interior, energia positiva e unidade cósmica. Quem é Jesus Cristo na nova era? No pensamento da nova era, Jesus não é visto como o único Filho de Deus ou Salvador, mas sim como um mestre espiritual, iluminado, um avatar, ou um ser de alta vibração cósmica. Vejamos aqui alguns conceitos importantes. Mestre ascensionado. Jesus seria um ser que atingiu um nível superior, um nível máximo, de consciência divina e agora ajuda a humanidade a evoluir espiritualmente. Aí temos aí a visão de um Cristo interno. A nova era distingue entre Jesus, o homem histórico, e o Cristo, a energia divina universal presente em todos. Assim dizem que todos têm um Cristo interior, que pode ser despertado por meio do autoconhecimento e da elevação espiritual. Mas tem aí uma ideia de consciência crística. Refere-se ao estado de amor incondicional, compaixão e unidade com o universo, o mesmo nível de consciência que Jesus tinha atingido. E também temos a reencarnação. Muitos adeptos acreditam que Jesus passou por várias encarnações antes de chegar à perfeição. A mensagem de Jesus, segundo a nova era, não está em salvação do pecado, mas em despertar espiritual. Aí Jesus seria um exemplo de amor universal, de cura, de energia positiva e expansão de consciência. Um guia para a transformação interior e a unidade com o divino. Um modelo de vida harmoniosa com o cósmico, de cura energética, como o Reiki, a meditação, os cristais, etc. Então vejam, a diferença aí com o cristianismo, a natureza de Jesus, não é, no cristianismo, é o Filho de Deus, Salvador, e na nova era ele é um mestre iluminado, um ser ascensionado.
quanto à divindade, no cristianismo, Deus é encarnado. Na nova era, é um ser que despertou o divino interior. Quanto ao tema da salvação, no cristianismo, a salvação é pela fé e graça em Cristo. E na nova era, a salvação é pela evolução espiritual e autoconhecimento. A ideia de pecado no cristianismo nos aponta a separação de Deus. E na nova era, ignorância espiritual. No cristianismo, a ressurreição é real, histórica, e na nova era simbólica, renascimento da consciência. A fonte da verdade no cristianismo é a Bíblia, e na nova era diversas tradições e experiências pessoais. Em resumo, para a nova era, Jesus é um mestre cósmico que veio ensinar o caminho do amor, da energia, da iluminação interior e não fundador de uma religião exclusiva. O foco é o Cristo interno, o Cristo interior, o despertar da divindade dentro de cada pessoa. Se você está gostando, compartilhe aí com outras pessoas, mande coraçõezinhos. Nós temos aqui apenas 323 coraçõezinhos e você pode enviar mais. Vejamos Jesus Cristo no mormonismo. Quem são os mormons? O mormonismo nasceu nos Estados Unidos no século XIX com Joseph Smith, 1805 a 1844, considerado o profeta restaurador da verdadeira Igreja de Jesus Cristo. E a principal organização é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eles creem na Bíblia e também em outros livros sagrados, como o livro de Mórmon, o Doutrina e Convênios e a Pérola de Grande Preço. A identidade de Jesus. Os mormons acreditam profundamente em Jesus Cristo. Para eles, ele é o único filho literal de Deus, o Redentor e Salvador da humanidade. Jesus é o primogênito espiritual de Deus Pai. Ele é o Criador do mundo, sob a direção do Pai. É o Messias prometido no Antigo Testamento. Morreu na cruz, ressuscitou literalmente, e é por meio dele que todos podem ser salvos e ressuscitar. Assim, Jesus é central na fé mórmon, tanto que o nome completo da igreja é Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Vejamos aí a relação com Deus Pai e o Espírito Santo. Os mormons creem na Trindade, mas não da forma tradicional cristã. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três seres distintos que trabalham em perfeita unidade, mas não são uma só substância divina, como ensina o cristianismo histórico. O Pai tem um corpo físico glorificado, assim como Jesus Cristo, o Espírito Santo não tem corpo. Essa visão é chamada triteísmo social. Três pessoas divinas unidas em propósito, não em essência. Jesus antes da vida terrena. Os mormons ensinam que Jesus existia antes de nascer em Belém. Ele viveu como Espírito ao lado de Deus Pai. Foi o primogênito espiritual, irmãos de todos os seres humanos, inclusive de Lúcifer, antes da queda. Assim, ele é o filho mais exaltado de Deus, o exemplo máximo da obediência e pureza. E a missão de Jesus na terra nasceu de Maria, por meio de Deus, por meio do poder de Deus. Viveu uma vida perfeita, ensinou o verdadeiro evangelho, que depois se perdeu e foi restaurado por Joseph Smith. Sofreu no Getsemane e morreu na cruz para expiar os pecados da humanidade. Ressuscitou literalmente e continua vivo guiando a sua igreja. E a expiação de Cristo, seu sofrimento e morte, é o ponto central da fé mórmon. A expiação de Cristo, seu sofrimento e morte, é o ponto central da fé mórmon. Após a morte e retorno, Jesus
ressuscitou fisicamente e apareceu aos seus discípulos. Segundo o livro de Mormon, também apareceu aos povos da América Antiga, pregando o Evangelho e instituindo sua igreja entre eles. E a diferença principal em relação ao cristianismo tradicional, a natureza de Deus no cristianismo tradicional é natureza de trindade, é um só Deus em três pessoas. No mormonismo são três seres distintos unidos com um propósito. Jesus e Lúcifer é criatura, Lúcifer é uma criatura caída, e no mormonismo ambos são filhos espirituais de Deus, e Lúcifer se rebelou, né? O corpo de Deus é o Espírito de Deus, e para o mormonismo, no cristianismo, Deus é Espírito, né? E para o mormonismo, Deus Pai tem corpo físico glorificado. A Bíblia, para o cristianismo tradicional, as Escrituras é a Bíblia, e no mormonismo nós temos a Bíblia, o livro de Mormon, Más Doutrinas e Convênios e Pérola de Grande Preço. No cristianismo a salvação é pela fé em Cristo, pela graça, né? E no mormonismo é fé em Cristo, arrependimento, batismo, obras e ordenanças. No cristianismo nós temos o céu e o inferno, e no mormonismo nós temos vários graus de glória celestial, terrestre e espiritual. Em resumo, no mormonismo, Jesus Cristo é o centro da fé e da salvação. O Filho literal de Deus, Deus Pai, o Criador e Redentor da humanidade. Entretanto, sua natureza divina e relação com o Pai são entendidas de forma diferente do cristianismo tradicional, destacando-se crença em três seres divinos distintos e na vida pré-existente de todos os filhos de Deus. Joinha? Vejamos agora Jesus Cristo segundo as testemunhas de Jeová. Quem são as testemunhas de Jeová? É um movimento cristão fundado no fim do século XIX nos Estados Unidos por Charles Taze Russell. E sua organização principal é a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, Watchtower. Usam sua própria tradução das Escrituras, que é a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. São conhecidos pelo forte trabalho de pregação, de casa em casa, e pela ênfase no nome de Deus, que é Jeová. Quem é Jesus para as testemunhas de Jeová? Os TJ creem que Jesus é o Filho de Deus, a primeira criação de Jeová, e o instrumento através do qual todas as outras coisas foram criadas, mas não é igual a Deus. Segundo eles, Jesus é o Filho unigênito de Jeová, criado antes de todas as outras criaturas. Aí nós temos isso aí em Raciocínios, a base das Escrituras, página 205. Assim, Jesus é subordinado ao Pai, não coigual a Ele. A natureza de Jesus não é Deus Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é Jeová. É o Filho Divino, um ser espiritual criado. Antes de vir à Terra, era o arcanjo Miguel, o líder dos exércitos celestiais. Ele veio à Terra como homem perfeito, sem pecado, nascido de Maria, por obra do Espírito de Jeová. Portanto, Jesus, para eles, é Miguel, antes e depois da vida terrena. E a missão de Jesus na Terra, para os TJ, Jesus veio à Terra para revelar o nome e o propósito de Jeová. Morreu como sacrifício de resgate pelos pecados da humanidade, substituindo Adão. Sua morte permite que as pessoas tenham vida eterna, não no céu, mas na terra transformada em paraíso, se forem fiéis a Jeová. Eles não acreditam na cruz, mas que Jesus morreu numa estaca de tortura, um poste vertical. Vejamos sobre ressurreição e realeza. Jesus ressuscitou, mas não com o mesmo corpo físico, foi ressuscitado como ser espiritual.
E depois da ressurreição, ele voltou ao céu como Miguel, e em 1914 passou a reinar invisivelmente ao lado de Jeová. Em breve virá buscar exercer julgamento e instaurar o reino de Deus na terra, onde viverão os justos. E o Espírito Santo, para eles não creem que o Espírito Santo seja uma pessoa divina. Para eles é a força ativa de Deus, uma energia usada por Jeová para cumprir sua vontade. Assim, Jesus é o Filho, Jeová é o Pai, e o Espírito é apenas o poder de Deus, não parte de uma trindade. Em resumo, para os testemunhas de Jeová, Jesus é o Filho criado de Jeová, o arcanjo Miguel que veio à terra como homem perfeito, morreu numa estaca de tortura e ressuscitou como Espírito. Ele é o rei do reino de Deus, mas não é Deus, e é mediador entre Jeová e a humanidade. Ok? Vejamos agora Mateus capítulo 16, versículo 3 ao 16. E chegando Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vejamos aqui o contexto dessa pergunta. Jesus estava com os seus discípulos em Cesareia de Filipe, uma região de forte presença pagã e idolátrica. Ali ele faz duas perguntas fundamentais. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que o povo pensa? E vós, quem dizeis que eu sou? O que vocês acreditam? Essa distinção mostra que a opinião pública e a revelação espiritual podem ser bem diferentes. As respostas do povo. Os discípulos relatam que o povo dizia João Batista. As respostas do povo, os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que tu és o Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Mateus capítulo 16, o versículo 14. Essas respostas revelam que o povo reconhecia algo extraordinário de Jesus, mas ainda não o compreendia plenamente. Eles o viam como um profeta poderoso, um mensageiro de Deus, mas não como o Messias ou Filho de Deus. E eles diziam João Batista, que é o símbolo da pregação de arrependimento. Elias, o profeta do fogo e dos milagres, esperado antes do Messias. Jeremias, o profeta da compaixão e do sofrimento, o profeta das lágrimas. Ou um dos profetas, alguém enviado por Deus, mas ainda humano. Ou seja, o povo via a grandeza de Jesus, mas não o limitava ao nível dos profetas do passado. E a segunda pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Aqui Jesus personaliza a questão. Ele sai da opinião pública e traz para o campo da fé pessoal. E vocês? E vós? Quem dizeis que eu sou? Essa é uma das perguntas mais decisivas da fé cristã. Não apenas para os discípulos, mas para cada pessoa ao longo da história. Não basta saber o que os outros dizem sobre Jesus. É preciso reconhecê-lo pessoalmente. A resposta de Pedro foi: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, versículo 16. Pedro declara que Jesus não é apenas um profeta, mas o Messias prometido, o Filho de Deus. Essa confissão é a base da fé cristã. Reconhecer quem Jesus realmente é. Aí Jesus responde: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E aqui Jesus mostra a verdadeira compreensão sobre ele
e que vem por revelação divina, não apenas por um raciocínio humano. É o Espírito de Deus que faz o coração entender quem é Jesus Cristo. A rocha da confissão: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra em grego é Petra, é a confissão de fé de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja é construída sobre essa verdade, não sobre opiniões humanas. Essa declaração é o fundamento espiritual da fé cristã. A aplicação espiritual é a seguinte: a pergunta de Jesus continua ecoando hoje: quem dizem tu que eu sou? Cada pessoa precisa responder. Alguns veem Jesus como apenas um sábio, um mestre, um profeta. Deixa eu ver aí. Prega demais, pena que não tem. Alguns ainda veem Jesus apenas como um sábio, um mestre, um profeta. Mas a fé verdadeira reconhece: ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador e Senhor. Logo que eu terminar esta live, meu querido, eu salvo a live, coloco no Facebook e depois no meu canal no YouTube, Nelson Alves de Andrade. Tem bastante pessoas antes que acompanhavam a live, entendeu? Mas depois deu uma diminuída. Mas amém que você está aí. Mas a verdadeira fé reconhece: ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Salvador, o Senhor. Quem diz os homens ser o Filho do homem? É a pergunta que separa a simples admiração religiosa da verdadeira fé salvadora. O povo via em parte, Pedro viu por revelação. E a igreja é edificada sobre essa revelação. Conhecer Jesus é mais do que saber sobre ele. É reconhecer quem é ele em nós, o Cristo vivo, o Filho de Deus, o fundamento da esperança. Ok? E o que os grandes homens da história disseram sobre Jesus? Napoleão Bonaparte, em 1769 a 1821, imperador da França: conheço os homens e digo que Jesus Cristo não é um homem. Entre ele e qualquer outro do mundo não há possível comparação. Alexandre, César, Carlos Magno e eu fundamos impérios, mas sobre o que repousamos as criações de quem nosso gênio? Sobre a força, Jesus Cristo fundou o seu império, sobre o amor, e neste momento milhões morreriam por ele. Napoleão, ele reconheceu em Jesus Cristo uma autoridade única, não sustentada por poder político, mas por autoridade moral e espiritual. Mahatma Gandhi, em 1869 a 1948, líder da independência da Índia: eu gosto do vosso Cristo, mas não gosto dos vossos cristãos. Os vossos cristãos são tão diferentes do vosso Cristo. Gandhi via em Jesus um modelo de amor, um modelo de humildade e não violência, mas criticava a distância entre a mensagem de Jesus e o comportamento de muitos seguidores. Albert Einstein, 1879 a 1955, é um físico teórico. Sou judeu, mas o esplendor da figura de Jesus não me comove. Ninguém pode ler os evangelhos sem sentir a presença de Jesus, sua personalidade pulsa em cada palavra. Nenhum mito está cheio de tanta vida. Einstein não o via necessariamente como divino, mas como figura histórica e moral singular, cuja influência transcende o tempo. Vejamos Sócrates, 470, 399 a.C., filósofo grego,
comparação feita por estudiosos. Embora tenha vivido séculos antes de Cristo, Sócrates é frequentemente comparado a Jesus pela semelhança moral e filosófica. Jesus, porém, foi além. Não apenas ensinou a verdade, mas se apresentou como a própria verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Enquanto Sócrates buscava a verdade, Jesus se declarou: eu sou a verdade. Jean-Jacques Rousseau, em 1712 a 1778, filósofo francês. Se a vida e morte de Sócrates são de um sábio, a vida e a morte de Jesus são de um Deus. Rousseau via em Cristo a perfeição moral e espiritual que nenhum outro homem alcançou. Pilatos, no século I depois de Cristo, governador romano, mesmo sem fé, Pilatos reconhece algo singular: eu não acho culpa alguma neste homem. João 19:6. Uma confissão histórica. Até o poder político romano não encontrou culpa em Jesus. Dostoiévski, 1821 a 1881. É um escritor russo. Creio que não há nada mais belo, mais profundo, mais simpático, mais razoável, mais viril e mais perfeito do que Jesus Cristo. E se alguém me provasse que Cristo está fora da verdade, e se a verdade realmente fora de Cristo, preferia permanecer com Cristo a permanecer com a verdade. Dostoiévski vê em Jesus a união entre verdade e amor, e coloca Cristo acima da própria razão humana. H.G. Wells, 1866 a 1946, historiador e escritor britânico. Sou historiador, não crente, mas este homem é inequivocamente o centro da história humana. Jesus é facilmente a figura mais dominante de toda a humanidade. Mesmo que um estudioso secular reconheceu que a história mundial se divide antes e depois de Cristo. Aí nós temos aqui Voltaire, em 1694 a 1778, que é um filósofo iluminista, crítico da igreja. Eu sei que em tudo o que eu digo há algo de Cristo. O que eu admiro em Jesus é a sua sabedoria simples e divina. Mesmo crítico da religião institucional, Voltaire não conseguiu negar a grandeza moral e intelectual de Jesus. C.S. Lewis, 1898 a 1963, escritor e ex-ateu convertido. Um homem que fosse apenas um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre moral. Seria um lunático ou filho de Deus. Não deixemos espaço para tolices condescendentes. Ele não deixou a opção aberta para nós. Lewis defende que Jesus não pode ser reduzido a mero sábio ou profeta. Ou ele é quem disse ser filho de Deus, ou seria o maior impostor. Estamos chegando aqui às nossas considerações finais. Ao longo dos séculos, nenhum outro nome exerceu tanta influência sobre a humanidade quanto o de Jesus Cristo. Sua presença ultrapassou limites da religião, penetrou nas esferas da filosofia, da ciência, das artes, da política, da ética, dos imperadores, dos pensadores, dos cientistas aos reformadores. Todos, de alguma forma, foram desafiados pela figura do Filho do Homem. Para os grandes homens da história, Jesus foi mais do que um personagem do passado. Foi um símbolo vivo de verdade, de amor, de justiça. Mesmo entre os que não professavam a fé cristã, há um reconhecimento inegável de sua singularidade moral e espiritual. Napoleão via em Cristo um rei cujo trono era o coração humano. Gandhi reconhecia nele o exemplo supremo de não violência. Einstein o admirava pela profundidade ética
de seus ensinos. Tolstói e Dostoiévski encontraram em Jesus o sentido último da existência. Esses testemunhos mostram que a grandeza de Jesus não depende de crença institucional, mas da força transformadora de sua vida e de sua mensagem. O que ele representou para os primeiros discípulos, esperança, redenção e propósito, continua a ecoar na consciência humana até hoje. A pergunta feita em Cesareia de Filipe, quem dizem que eu sou, Mateus 16,15, continua ressoando através dos séculos, convidando cada geração a responder não apenas com palavras, mas com a vida e convicção. E as interpretações filosóficas e históricas ajudam a compreender quem foi Jesus Cristo para o mundo. Mas apenas a fé revelada pode responder quem ele era em cada coração. Assim, diante de todas as vozes dos filósofos, cientistas e pensadores, ergue-se a voz da fé cristã que proclama: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E reconhecer essa verdade é compreender que Jesus Cristo é o centro da história e o sentido da existência humana. O ponto em que a razão se curva diante da revelação e o tempo se encontra com a eternidade. E ao longo da história, Jesus ultrapassa religiões, ideologias, culturas. Alguns o viram como homem, outros como mestre, outros como Deus, mas ninguém pode ignorá-lo. Mesmo entre os céticos, Jesus permanece a figura mais influente, transformadora e admirada da história humana. Sua vida divide o tempo, transforma os corações e desafia cada geração a responder a mesma pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? Aí, pessoal, eu fiz uma consulta, uma pesquisa muito linda, muito boa. Amei a pesquisa que eu fiz, tá? Eu tenho todas as referências aqui. E aqui é o pastor Nelson Andrade, sou bacharel em teologia, mestre em teologia, doutor PhD em teologia, ok? E tenho as minhas formações acadêmicas também e as minhas pós-graduações. A você que participou, a você que mandou coraçõezinhos aí, 1000.7k corações, e aqueles que estiveram conosco durante esse período. Eu vou salvar a live, colocar no Facebook e depois também no canal do YouTube, Nelson Alves de Andrade. Muito obrigado, um grande beijo, um grande abraço para todos vocês.